Todo mundo quer ser mimado e protegido o tempo todo, mas você não pode. Não só você não pode ser mimado e protegido o tempo todo, mas isso vai dar errado. Quanto mais você é protegido... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome. Não tem nada que te prepare, em primeiro lugar, para ser um grande sucesso e explodir. Você queria que fosse assim, mas não tinha certeza que seria tão grande. E, em segundo lugar, como é que você lida com a ideia de que será tão difícil recriar o mesmo sucesso ou algo ainda maior para o resto da sua vida? Bom, você só aceita que não vai. Sabe, talvez eu consiga, mas você tem que aceitar que um livro como esse, sabe, como, sei lá, Comer, Rezar e Amar, são livros que, são coisas que não acontecem nenhuma vez na vida, sabe? Eles são, sei lá, surge um livro desse a cada 5 anos. E basicamente, é como ser atingido por um raio 2 vezes seguidas. Então, se você pensar e realmente mirar nisso, cara, você vai acabar enlouquecendo, porque tem tanta coisa fora do seu controle. E pra mim, o que realmente deu conta de me tirar daquela posição fetal foi aceitar que, sabe, provavelmente eu não vou vender tão bem quanto esse. Eu ainda vou fazer muito sucesso. Meus outros livros podem ajudar muitas pessoas, podem ser ótimos. E eu espero que seja assim, mas eu só acho que eu não posso me apegar demais a esse número, porque você vai se torturar pelo resto da vida, sabe? Então eu tive que aprender a desapegar. Eu tive que aprender a pensar assim. E é ótimo que eu tenha feito isso. Eu tô extremamente orgulhoso. Mas eu preciso seguir em frente, encontrar o próximo desafio, a próxima coisa. Eu penso nas ginastas olímpicas, né? Como aquela ginasta olímpica de 15 anos que ganha medalha de ouro, onde um momento mais grandioso quando 1 bilhão de pessoas te assistem. Quando você tinha 14, 15, 16. Você tá na capa das revistas, você é o assunto dos programas de televisão quando você ganha uma medalha. E aí, o que é que você faz pelo resto da vida? É verdade. Você nunca mais vai conseguir isso que você fez com 15, 16, 17. Como é que alguém assim que tem um sucesso tão grande consegue se aceitar? Parece fácil, você só precisa se aceitar, mas como você não é fácil, não. realmente faz isso? Isso é um problema de primeiro mundo. Você ganhou uma medalha de ouro certeza. como autor, né? Essencialmente, mas sim. o objetivo é que você quer viver uma longa vida, né? E eu vou escrever mais uma dúzia de livros. Exatamente. E alguns deles vão fracassar, e outros vão ser best-sellers, e se a sutil arte de ligar o foda-se for sempre a minha métrica, eu tenho décadas de miséria pela frente. Você precisa ser realista. Não dá pra ficar... o que eu penso também em relação a isso é que, cara, você tem que entender... eu fiz um exercício mental, né, pra pensar nisso, mas assim, o que é mais valioso pro mundo é escrever um livro que afeta, sei lá, 1 milhão de pessoas um pouquinho ou 10 mil pessoas mais profundamente. Profundamente. Sabe? Quem pode dizer qual dessas duas coisas é melhor ou mais importante ou mais valiosa? Claro, vender 1 milhão de cópias é mais sexy, né? Te traz mais atenção, você faz mais entrevistas, mas tem um argumento forte de que afetar profundamente 10 mil pessoas é uma contribuição potencialmente mais valiosa para o mundo. Então, e eu comecei a pensar nas coisas dessa maneira. E, cara, a verdade é que demorou muito pra eu me desapegar disso. Porque eu acho que quando você tá começando como um escritor, e isso provavelmente é verdade pra podcast, tudo, é como se você adorasse ver os números aumentarem. É como se cada ano o número fosse maior do que o anterior. Isso te dá uma sensação boa, te motiva, te inspira, você pensa, é isso aí, eu tô crescendo, tô melhorando. Mas, em algum momento, quando esse número ficar autossuficiente, sabe? Você precisa abandonar ele. Você precisa abandonar, porque não é sustentável quando tá tão alto. E você fica sem oxigênio, você não tem como... Então, foi um processo difícil voltar a pensar nisso. Ok, eu preciso escrever um livro. Passo 1, escrever um livro que eu ame. Então, quando eu comecei esse Está Tudo Fudido, esse próximo livro, eu pensei falando, beleza, eu preciso manter o trem em movimento. Então, eu comecei a escrever coisas que eu achava que os leitores de A Sutil Arte iam realmente amar. E
Sim, isso parece muito vazio. E eu me sentia num emprego. Forçado. Forçado, é. E eu não me tornei um autor pra ter um emprego. Eu me tornei, sabe, pra poder fazer o que eu amo. E eu simplesmente continuei rejeitando isso. Eu pensava, não, isso tá indo bem. E eventualmente eu voltava à ideia de que eu tenho que escrever pra mim em primeiro lugar. Depois que eu tiver um livro do qual eu me orgulho, que eu acho ótimo, aí eu posso olhar pra ele e pensar, ok, como podemos talvez mudar isso pra promover ou pra vender um pouquinho mais de cópias. Mas isso é o passo 2. O passo 1 sempre tem que ser, em um processo criativo, sempre tem que ser sobre você mesmo. Então, caso contrário, não é mais arte. Isso mata o significado. Certo, é. Né? Uau, cara. Então você passou por um processo de grande sucesso, mas também parece que houve um pouco de tristeza e de se forçar a tentar criar o próximo sucesso por causa da pressão da editora ou de qualquer coisa que você tinha e não ficar satisfeito com os resultados que estava criando. Quer dizer, certamente havia uma pressão externa da editora e de todos, mas tinha muita culpa minha aí também, sabe? Eu queria ver os meus números aumentando e eu queria ver o meu 2019 muito, muito maior do que o 2018 e tem um ponto em que você não controla mais isso. E a outra coisa que aconteceu, e é engraçado porque eu acho que foi por volta do tempo que eu tava por aqui, porque eu acho que a gente conversou 1 ano depois que o livro foi lançado ou algo assim, 1 ano e meio, não sei exatamente. Eu realmente fiquei muito chateado, na verdade. Eu fiquei chateado e eu achei que eu tava louco na época. Porque isso é uma daquelas coisas que as pessoas não te contam, elas simplesmente não falam sobre o sucesso. É que se você tem um sonho durante toda a sua vida e depois alcança esse sonho, você não tem mais um sonho. E isso é aterrorizante. Porque você acorda e pensa, meu Deus, o que eu faço comigo mesmo? Beleza, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos fãs, eu tinha esse sonho, mas esse sonho acabou. Eu não sei mais pelo que sonhar. E eu passei por um período de cerca de 6 meses em que eu tava realmente tipo, nossa, cara, qual é o sentido disso tudo? Eu trabalhei durante, sei lá, 12 anos sem parar pra chegar a esse ponto só pra, sei lá, jogar Zelda todo dia? É isso? É realmente isso? Sabe? Eu tenho 33 anos e é realmente isso que vai ser? Porque você escreveu quantos artigos pro seu site? Centenas, milhares. Eu comecei online em 2007. Então foi um... Foi... O jeito que eu gosto de descrever é que levou tempo pra encontrar novos sonhos, novas coisas, novas visões pro futuro, o que eu quero pra mim mesmo. Então, é engraçado porque desde que eu passei por isso, eu tenho um grupo de amigos que estão no mundo das startups em Nova York, e eu conheço alguns caras que tiveram saídas bem-sucedidas nisso. Eles também passam por depressão e tristeza, né? Isso, eu lembro de conversar com um dos meus amigos sobre isso e eu disse, cara, eu tô muito chateado, eu me sinto doido, porque eu sinto como se eu fosse uma pessoa louca. E ele disse, isso é normal. Então, os caras das startups passam por isso quando vendem suas empresas. Então, sim, você acorda todo dia durante 10 anos por um determinado motivo e depois esse negócio todo desaparece. E aí você fica deitado e fala, o que eu vou fazer hoje, meu Deus? Depois de gastar dinheiro com alguns brinquedos caros ou viagens ou qualquer coisa do tipo, você pensa, ok, qual é o meu propósito agora, né? É divertido por tipo um mês, sabe? Levar a esposa pra Paris, sei lá, ir a 1 ou 2 restaurantes sofisticados, ou levar seus pais pra algum lugar, e aí você só senta no sofá e pensa, tá, e agora? Eu acredito que o sonho é uma coisa muito importante quando a gente não tem sonho, não tem missão ou propósito. Eu lembro de sentir algo semelhante quando eu fazia decathlon na faculdade. Meu objetivo era ser um All-American, então tinha que me classificar para o campeonato nacional primeiro, e foi um processo de qualificação. Depois eu consegui um campeonato nacional e tive que ficar entre os 8 primeiros para ser um All-American. Então meu objetivo era como é que eu chego no 8º, né? Porque eu era novo no esporte, eu comecei a treinar 6 meses antes. Eu pensei, cara, eu preciso ficar em 8º e não importa. Ninguém vai saber se eu sou 8º ou primeiro porque All-American. Lembro que eu fiquei em 8º lugar, eu tava no pódio
recebi o troféu, estava muito feliz, com sentimentos mistos, e cerca de 10 minutos depois eu fiquei muito, muito bravo. Sério. Meus pais estavam lá, treinadores, foi uma grande celebração, e eu estava na mesa de jantar. Eu só não queria estar perto de ninguém, eu fui meio mal educado, eu não queria olhar ninguém nos olhos, eu estava frustrado, porque eu acho que eu percebi que eu não sabia o que eu faria em seguida, né? É como se tudo que eu viesse trabalhando com tanta dedicação tivesse acontecido, e agora o quê? Isso é assustador. E alguma parte dessa raiva também porque quando você alcança aquele objetivo ou aquele sonho, e cara, vamos ser honestos, a realidade nunca é tão boa quanto era na sua cabeça. A sensação, né? Você não tem realmente a sensação que estava procurando. Sim. E você é a mesma pessoa e tem os mesmos problemas, mesmas inseguranças, e você se esforçou ao máximo por essa coisa e ela acaba em questão de horas, sei lá, alguma coisa assim. A sensação simplesmente desaparece. Você acha que vai te dar algo, né? Sim, ou te mudar de alguma forma. É como se, não, você acorda no dia seguinte e é o mesmo cara. Ainda se sente uma porcaria, ainda se sente como um lixo, qualquer coisa do tipo. Mas é engraçado, porque tudo que a gente tá falando, então, eu tenho que encaixar tudo está fudido aqui. Está tudo ferrado. É uma abordagem contra-intuitiva à esperança. Então, meio que voltando a falar sobre esses dois temas juntos, né? E, eventualmente, eu cheguei ao ponto em que eu tinha, sei lá, proposto várias ideias pra minha editora e eles diziam, claro, tá dentro da marca, isso é ótimo, vai ser bom desse jeito. E cara, simplesmente nada tava funcionando. E então eu cheguei ao ponto em que eu pensei, tenho que voltar ao básico. Eu tenho que escrever algo que seja verdadeiro pra mim. A minha fórmula, durante toda a minha carreira, sempre foi que a minha escrita é basicamente uma forma muito pública de terapia. Então, qualquer problema pelo qual eu tô passando, eu escrevo e eu escrevo de uma forma esperando que as outras pessoas também possam se beneficiar disso, tá entendendo? Então, eu acho que faz Isso também parte acontece comigo aqui. Eu entrevisto as pessoas que mais ajudam em relacionamentos, negócios e todas as coisas do tipo. Não, com certeza. Então, eu voltei e pensei, tudo bem, vamos começar então escrevendo sobre o que eu tô enfrentando. E foi aí que o tema da esperança entrou. Porque, na verdade, eu realmente não sabia mais pelo que esperar. E isso, estranhamente, cara, isso me deixou tão deprimido quanto nos momentos piores da minha vida, assim. Quando eu não tinha dinheiro, minha namorada me deixou, e eu também não tinha nada pelo que esperar. Então, me fez perceber que o que tá acontecendo no mundo material não é o ponto principal. Ele tá ali de lado. É um efeito colateral. Então, o que importa é se temos aquela visão de esperança na nossa mente. Será que a gente vê um futuro possível para que a gente possa começar a avançar, tornar nossas vidas melhores? E assim que essa visão é tirada, a gente não sabe mais o que fazer com a gente. E cai em desespero. Então, esse é o ponto de partida do livro. Como a gente precisa constantemente construir esses sonhos e essas visões para nós mesmos, e o que acontece se eles são tirados, e como eles são tirados. Se os alcançamos e eles não estão mais lá, né? Alcançá-los é uma forma de tirá-los de nós. Caramba. Né? Então... E aí, claro, eu entro em várias outras coisas. Então, enfim. Como alguém desenvolve o senso de esperança quando se sente preso ou quando passa por uma grande crise na vida, seja... numa relação, na família, na carreira, na grana, dinheiro. Eu acho que aí muitos dos conselhos clássicos de autoajuda entram em cena. Você começa com algo simples e pequeno, define pequenas metas, dá passos de bebê, né? Um passo de cada vez. Comece consigo mesmo, trate-se melhor, durma melhor, coma um pouco melhor. Comece com hábitos básicos e metas, e então eles começam a se construir. O engraçado é que foi exatamente a mesma coisa, o mesmo processo com o meu problema. Então, é como eu disse, basicamente eu fiquei sentado e joguei Zelda por 3 meses e... estranhamente foi um dos momentos mais terríveis da minha vida adulta. Mas eu pensava, eu tô vivendo um sonho, certo? Isso é um sonho, né? Então, tentando me convencer. Mas, foi a mesma coisa. Tipo, beleza, voltei pra academia... assumi alguns novos projetos. Eu falei pro meu agente assim, cara, só me arruma alguma coisa. Por favor, qualquer coisa. Então, Foi quando o Will Smith apareceu? Me arranje alguma coisa. Me arranje alguma coisa. Eu tenho o Will Smith pra você. Não. Não, ele veio um pouquinho depois, mas eu também ainda tava me recuperando.
quando o pessoal dele entrou em contato comigo. Entendi. Como a gente desenvolve um senso de esperança para nós? Como criamos uma nova visão, um novo sonho, um novo plano de ação, em qualquer momento que a gente se sente preso? Então, as duas coisas que eu falo no livro são, primeiro, você precisa desenvolver um senso de valores. Você precisa valorizar alguma coisa. Então, para você ter uma visão de esperança no futuro, algo tem que ser melhor ou valioso. Precisa ter algum valor. A vida que você busca criar. Sim. E aí pode ser qualquer coisa. Você pode ajudar crianças na escola, você pode construir uma empresa, ou comprar um carro, eu não sei, qualquer coisa. O importante é decidir que algo é mais valioso do que o que você tem agora. E, estranhamente, muitas pessoas têm dificuldade com isso. Elas não sabem pra onde ir, ou como seria uma vida melhor, ou... Ou elas querem fazer tantas coisas que não fazem nada. Já vi isso também. É como eu amo isso e aquilo, eu amo todas essas coisas, mas não tem direção pra ir. E aí eles não vão a lugar nenhum. Então você escolhe aquela coisa que tem um valor central na sua vida. E o segundo componente é que você precisa se sentir capaz de chegar lá. Então tipo, se eu decidir que o objetivo da minha vida é ser, sei lá, o primeiro-ministro da Tchecoslováquia. Isso não vai acontecer, cara. Você tem que... Isso é simplesmente realista. Então, se você tem essa visão que está completamente desconectada da realidade, e a gente vê muito isso, as pessoas escolhem metas ou sonhos que são tão irreais que dá uma desculpa para eles não fazerem nada. Então, é tipo... eu não vou conseguir de jeito nenhum, então eu posso simplesmente sentar e comer um Doritos. Jogando Zelda o dia inteiro. Exatamente. Exatamente. Eu não vou vender 10 milhões de livros novamente, então eu vou jogar Zelda. Então, é sobre encontrar uma visão que possa unir as duas coisas. Então, é ser realista em relação a quem você e onde você está, e também tomar uma decisão sólida sobre o que é melhor no mundo. O que é uma busca valiosa para sua vida. Esse é o primeiro passo, descobrir o que isso significa para você, o melhor valor. Mas sem ser tão irrealista, né? Mas eu acho que você também quer se desafiar um pouco, provavelmente, certo? Lógico. Porque, caso contrário, você não tá melhorando também. Você não quer fazer algo seguro, provavelmente vai querer fazer algo mais assustador. Tipo, esse é desafiador, vamos atrás disso. Uma coisa que eu falo também mais adiante no livro é que eu acredito que tem uma quantidade ideal de estresse e dor nas nossas vidas. Se não tem nenhuma dor na vida, não tem uma sensação, é como você disse, não tem uma sensação de sacrifício, que a gente está trabalhando algo valioso e assim a gente acaba perdendo a esperança e o sentido. Então você está dizendo que a gente deve passar por dor nesse processo? Sim. Quanta dor? Olha, é uma história de Goldilocks. Se você não tem estresse ou dor, então tudo vai parecer sem sentido, porque você não está realmente se sacrificando. Não está de verdade abrindo mão de nada para alcançar algo. Mas se você tem muito estresse ou dor, então você se traumatiza. E você se prejudica. Então tem um ponto ideal em que você consegue o suficiente de estresse e de dor para dar a sensação de significado e realização, mas não o suficiente para que faça você desistir ou ceder de alguma forma. E isso não é simples, quer dizer, é uma coisa... É um pouco de ouvir seu corpo, seu coração, sua mente, se certificar de você fazer uma autoavaliação semanal, né? E a metáfora perfeita é o treino físico. Sabe, é como se você fosse pra academia e sei lá, andasse na esteira. Todo mundo já viu essa pessoa que vai pra academia e anda na esteira 1 km por hora, mexendo no celular. Cara, isso não é treino. Você não tá tendo nada com isso. Mas, ao mesmo tempo, se você vai pra academia e se destrói, sabe, por horas... Você não vai conseguir andar por 2 semanas. Você vai se machucar. Isso vai dar errado, não vai dar certo. Então, é a mesma coisa com a nossa psicologia. Então, se a gente for mimado demais, se for fácil demais, se tudo nos for dado sem recompensa ou esforço, sabe? Essencialmente, a gente remove um sensor de valor das nossas vidas e isso remove um senso de propósito.
isso causa crises de esperança e as pessoas lutam contra a depressão, ansiedade, esse tipo de Quando coisa. as coisas são muito fáceis, não temos esperança, é isso que você disse? Isso. Uau. Então o que você está fazendo agora, que tem todos esses problemas de primeiro mundo e que a vida é muito confortável, todo mundo quer falar com você, o Will Smith está batendo na sua porta para escrever livros, você tem toda a comida e luxo do mundo. Como é que você cria dor para você mesmo? Porque agora você tem que forçar isso, né? Você tem. Você realmente precisa fazer isso. Na verdade, isso é até uma coisa que eu falo no livro, porque é um pouquinho paradoxal na sociedade de hoje. Porque é o seguinte, de acordo com a maioria das métricas, a gente está mais seguro, mais saudável, mais ricos e vivendo mais do que em qualquer momento da história. Há menos guerras, menos doenças, mas apesar disso, tá todo mundo surtando. Constantemente. Ansiosos, então, sobrecarregados, estressados, deprimidos, sim, tomando medicações, drogas, suicídios, vícios. overdoses, tudo. Então você olha para a maioria da porcaria política que tá acontecendo, é uma espécie de febre que tá acontecendo na sociedade, apesar do fato de que tudo tá, na verdade, mais confortável do que nunca. E é muito bizarro ver isso. Então, um dos meus argumentos é que quanto mais conforto e luxo a gente experimenta, mais seletivo a gente precisa ser. Porque a gente precisa escolher conscientemente nossos desconfortos e nossos estresses. E no passado, se você fosse um agricultor, sei lá, nos anos 1800, ou se você fosse um agricultor de subsistência na Índia, você não tinha que se preocupar com nada disso. Você levantava e trabalhava todos os dias. A sua visão de esperança era que você precisa alimentar a sua família e precisa levantar todo dia. Então, caso contrário, nós vamos passar fome. É muito simples, é muito mais fácil para o agricultor encontrar significado na sua vida. Mas quando você está morando no seu condomínio em Los Angeles e tem oportunidades incríveis acontecendo e novos e ótimos restaurantes de sushi abrindo em todos os lugares e férias incríveis em Tulum, delivery de comida. Exatamente. Você precisa buscar esse estresse, porque se você não escolher essas coisas para desafiar e estressar a si mesmo, você vai começar a ceder às pequenas coisas. Você vai fazer um escândalo porque, sei lá, o entregador do delivery não trouxe garfos o suficiente. Você vai dizer, isso é uma merda, eu vou ligar pro gerente e... Cara, isso não é um problema real. E é isso que eu falo em A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Você precisa começar a escolher os seus problemas. Pra mim, e eu realmente vivenciei isso nos últimos anos, à medida que a minha vida vai ficando mais luxuosa e fácil, eu tenho que ser muito mais consciente sobre o que escolher, sobre como escolher minhas lutas, o que eu quero impor na minha vida. Porque se eu não escolher essa dor, se eu não escolher esse sofrimento, aí eu vou voltar pro sofá e jogar Zelda. Quais são as dores que você está escolhendo pra si? Então, uma coisa que eu tô fazendo é uma turnê de palestra no verão. E isso é aterrorizante. Eu acho que eu vou fazer, sei lá, 14 cidades e teatros com 1000 pessoas, uma palestra de 1 hora. Eu tô apavorado. Eu tô absolutamente apavorado. Mas é bom, porque é um desafio. Isso tá me desafiando e as minhas habilidades e as minhas ideias. A gente tava brincando, né, sobre o Will Smith bater na minha porta. Mas, cara, isso é muita pressão, velho. Você tem um cara como ele, vem até mim e diz, ei, eu acabei de fazer 50 anos e eu quero escrever um livro sobre o meu legado. Tipo, isso agora depende de mim. Não estraga tudo. Mas isso é uma pressão boa, é um estresse bom, é um bom medo, porque esses são os medos que eu quero. Esse é o estresse que eu quero. Então, eu acho que é tão importante hoje em dia, que eu acho que como cultura, a gente está se afastando disso. Todo mundo quer ser mimado e protegido o tempo todo, mas você não pode. Não só você não pode ser mimado e protegido o tempo todo, mas isso vai dar errado. Quanto mais protegido você quanto mais seus sentimentos são protegidos, mais sensível você vai ficar para cada pequena coisa que dá errado na sua vida. Eu acho que Jordan Harbinger, quando eu entrevistei, ele disse, não proteja seus filhos. Sim. Não mantenha seus filhos seguros. Obviamente você quer mantê-los seguros, mas ele disse, não proteja das suas vulnerabilidades. Permita que eles fiquem mais fortes por meio da dor.
Sim. Quanto mais fortes eles se tornarem, mais eles serão independentes no futuro, né? Isso é muito interessante. Eu tô sempre procurando maneiras de me desafiar pessoalmente, fisicamente, mentalmente, todos os dias. É um processo interessante. Mesmo que você faça um treino difícil por dia, Tiffany tá dirigindo o vídeo aqui, ela acorda às 5 da manhã, corre pelo menos 3 quilômetros. Ela posta sobre isso e isso me inspirou, porque eu penso, caramba, eu perdi meu treino hoje. Puxa vida, ela tá acordada já às 5 da manhã para poder treinar. Isso é inspirador. Isso pode ser tudo que você precisa fazer no dia. Sim. Você não tem que esmagar cada parte do seu dia e se entregar a toda a dor emocional, física e mental, mas se você se concentra em alguma coisa que é dolorosa, você pensa, prefiro dormir mais 1 hora, Sim. prefiro não correr tão longe, não escrever tantas páginas do meu livro novo, quero jogar jogos. Qualquer maneira pela qual a gente passa a se desafiar um pouco mais vai deixar a gente mais realizado também. Com certeza. Como isso do Will Smith aconteceu? A Sutiwatch está arrasando, alguns milhões de cópias vendidas por aí. Ele pega o celular e liga pra você. É o agente dele. Na verdade, é exatamente o oposto. Totalmente o contrário. Eu tive que passar por uns 8 porteiros diferentes antes mesmo de... Você entrou em contato com ele primeiro. Não. Então, ele tava procurando fazer um livro há algum tempo. E eu acho que o empresário dele leu a Sutiwatch e deu a ele. E aí, ele gostou muito, ele leu. Então... ele meio que reuniu a equipe dele e disse, vamos falar com esse cara. Eu acho que foi final de 2017. Eu tava realmente aqui. Eu fui até o estúdio Sony. Bem, primeiro eu tive algumas ligações telefônicas, depois eu fui até o estúdio da Sony. Conheci a equipe dele, precisamos ter certeza de que a gente alinhava os valores e que pensava das mesmas formas, mas a gente se deu bem e eles disseram... ok, acho que o próximo passo é realmente você conhecer o Will e ver se vocês se dão bem, o que acontece. E eu disse, beleza, legal. E eles disseram, a gente vai manter contato. E eu fiquei tipo, beleza. 4 meses se passaram, Silêncio eu não ouço nada. total. Barulho de grilo. Eu fiquei tipo, o tempo todo na minha cabeça pensando, né, sabe, não conta com o ovo antes da galinha. Eu não vou esperar por nada e se acontecer, eu vou ficar muito feliz. Pra também eu não me frustrar, sabe? Então... E aí você ficou jogando Zelda por 4 meses. Sim. Eu tava tipo, por favor, me liga, Will, por favor. Não, então, de repente eu recebo um e-mail deles. E eles dizem, ei, o Will quer te conhecer. Queremos te mandar pra Londres. Porque ele tava fazendo um filme do Aladdin. Eu disse, beleza, legal, só me diga quando. Vou verificar na minha agenda. E eles vieram e falaram... isso foi numa terça, eu acho. Eles falaram assim... tá, é quinta. Tipo, daqui a 2 dias. E aí eu falei... vocês são loucos? Eu tinha um conflito, eu tinha um evento, sei lá, algo assim. E aí eu disse... eu não posso ir. E aí eles disseram... ok, então 2 meses depois. 2 meses pra depois. Caramba. E aí, depois eles vieram de novo e falaram... ok, você vai voar pra Miami e vai encontrá-lo. E dessa vez realmente eu tava pronto. Eles disseram... amanhã. Eu disse... beleza, tô dentro. A passagem nunca chegou. E a gente ficou nisso por, tipo, meses. Sério? E... na verdade, eu não conversei com eles sobre isso, mas eu tenho certeza de que foi intencional. Foi pra ver se eu seria uma pessoa difícil, se eu diria, tipo... isso é uma merda, vocês não respeitam meu tempo, como que a gente pode colaborar se vocês nem mesmo, sei lá... a vida dele é tão louca e a agenda dele é tão maluca, ele literalmente pode entrar num avião e voar para outro continente por uma tarde inteira e depois voltar. Então, eles precisam ter certeza de que eu vou ficar tranquilo com isso. E eu não vou levar pro lado pessoal, se ele entrar num avião e for pra África e eu tiver que apenas sentar ocioso na pista, eu não vou ficar chateado com isso. Então, finalmente, depois de cerca de 6 ou 8 meses, sabe, eles disseram, você pode vir aqui daqui 2 dias? E eu falei, sim, e a passagem finalmente chegou. E aí, beleza, então vamos nessa. E aí eu fui pra Geórgia e eu encontrei ele no set de Projeto Gemini. E ele sai, tipo, que nem um maluco no pedaço, do mesmo jeito de sempre. Se divertindo, Desde o primeiro momento ele tava, tipo, brincando, totalmente rindo e descontraído, sabe?
é o cara mais legal do mundo. E então, sim, eu passei cerca de, sei lá, 4 dias com ele. E não tive pressão, assim, foi só conversa, eu conheci um ou outro. E no final desses 4 dias, foi engraçado. A gente tava jantando com um grupo de, sei lá, 10 pessoas. E eu tava sentado na frente dele, assim. A gente tava só brincando, os filhos dele estavam lá. Tava tendo um jantar agradável, relaxado. E de repente, no meio da refeição, e eu iria embora na tarde seguinte. E aí, no meio do jantar, ele simplesmente olha pra mim e fala: Então, Mark, a gente vai escrever um livro ou não? E a sala inteira fica em silêncio. Eu fiquei tipo, eita. E eu disse: Bom, eu tenho algumas ideias, mas deixa eu escrever elas e mostrar pra você pela manhã. E ele disse: Beleza, vamos fazer isso. E eu voltei correndo pro meu quarto de hotel e fiquei tipo, droga. Uma das minhas ideias. Ai, meu Deus, eu tenho que ter uma ideia. Não, eu tinha realmente uma ideia com a qual eu me sentia muito bem. Então eu voltei pro quarto de hotel, escrevi tudo, encontrei ele pelo café da manhã, peguei meu laptop e mostrei, assim, o esboço pra ele. E, em 30 segundos ele falou: É isso aí. Uau, isso é bem inspirador, ele cara. falou, tipo, pronto. Uau. Então, é muito legal, cara. É louco. Foi absolutamente doido, cara. Doido. Uau. O que você pode compartilhar sobre o livro e as entrevistas que você fez com ele e todo o processo durante aquele momento? Vocês levaram para um editor imediatamente? Levou mais 8 meses? Quer dizer, como foi o processo? Então, foi cerca de 1 ano atrás. A gente fez algumas apresentações para editoras no verão. E então, a gente se encontrou uma vez por mês, durante uns 3 meses ou 4, para apertar e preparar uma proposta. E, para quem não sabe, eu sei que você sabe, mas o processo de fazer um livro é você escrever uma proposta de 20 ou 30 páginas, que é um esboço, e você tem um capítulo ou, sei lá, um exemplo da introdução, e em seguida você leva para todas as editoras e elas fazem os lances, cada um oferece o que quiser. Então a gente fez isso, e aí a gente veio pra Nova York no verão e fizemos todas as reuniões com editoras. E foi engraçado Fizeram porque... juntos, né? a gente fez junto. Como foi estar na sala com ele? Tipo, Não, tá na sala com ele, Eu sempre digo aos meus amigos, assim, é como tá num universo alternativo, porque é só a atenção, a energia e a atenção é como um vórtice ao redor dele. Qualquer sala que ele entra, quer dizer, parte disso é o nível de carisma dele, mas parte disso é a coisa da celebridade, porque, cara, ele entra no saguão do hotel e é uma loucura. Tipo, as pessoas esquecem que elas estão trabalhando, os seguranças abandonam seus postos pra tirar uma selfie. É louco, é completamente insano. Então, as reuniões com as editoras foram muito engraçadas, porque muitas delas ficaram muito impressionadas. Muitas delas trouxeram equipes de, tipo, 12 pessoas. Meu Deus, só pra conhecê-lo? Só pra conhecer. Nossa, vocês são só em 4. Sim, tipo, essas 3 pessoas aqui precisam estar aqui e essas 9 definitivamente não. Então, foi um pouco de circo, sabe? Mas, quer dizer, foi uma experiência incrível. Você também sabe disso, que quando você e eu apresentamos para um editor, você, sabe, você vai até Nova York, pega um táxi e vai pro escritório deles, aparece, você diz: olha, essa aqui é a minha ideia. Tenta vender para eles e você tem no máximo 10 minutos, 15 e aí você volta pro seu táxi e vai para um outro escritório. A gente, cara, basicamente a gente fez um stand em um apartamento da cobertura de hotel. E eles simplesmente conduziram todas as editoras. Não acredito, eles foram até vocês. Eles vieram até nós. Uau. Isso nunca tivemos acontece. Várias rodadas de lances. Eu acho que... 23 editoras fizeram lances na primeira rodada. E aí a gente pegou as 6 melhores e fomos pra segunda rodada. Cara, foi surreal, uma coisa assim. Eu quero dizer, o tempo todo eu tava só curtindo a jornada. É divertido, sem pressão sobre você. Você tá pensando, vou escrever, mas esse é o cara, né? Ele vai vender isso. Ele vai vender. Quais foram as lições que você aprendeu do ponto de vista do autor sobre como abordar a editora de maneira diferente? Seja você uma grande estrela como Will Smith ou não, como é que você pode levar isso pra próxima apresentação sozinho? Então, na verdade, uma das coisas legais de conviver com o Will
é que eu tô aprendendo muito com ele, sabe, ao longo do caminho. Muitas das coisas não vão estar no livro, mas são senso de negócios, sabe? Ele é um cara que tá no mundo do entretenimento desde os 17 anos. E ele teve no topo da música, da TV, cinema, de tudo. Eu lembro que uma vez ele tava me contando que depois deles fazerem os Bad Boys, ou nos anos 90, ele tava... Todo mundo lembra do Dia da Independência. Os Bad Boys foi, na verdade, o primeiro filme que realmente, sei lá, estourou, sabe? Que mandou ele lá pra cima. Então, ele disse que depois de fazer os Bad Boys, ele e Martin Lawrence e os estúdios estavam muito inseguros se o filme venderia bem, internacionalmente, né? E então foi o Will que foi até o estúdio e disse: "Ei, cara, qualquer país que você quiser que eu vá, eu tô dentro, só me avisa." E aí o estúdio começou a mandar ele, sei lá, pra Londres, Alemanha, Rússia, pra África do Sul, e ele fazia as viagens. Ele pegava o avião, voava pra Londres, direto, fazia uma pré-estreia de 20 entrevistas, pegava o jatinho de volta pra Los Angeles, e ele fazia isso nos fins de semana, enquanto estava filmando O Maluco no Pedaço. Ele disse que Martin Lawrence não queria viajar. E aí ele disse que quando chegou a hora de fazer o próximo filme, os estúdios começaram a lhe oferecer ofertas muito melhores e a lhe dar muito mais atenção. E ele disse que aprendeu que ser um ator não é o trabalho do filme. Ele disse que o filme é só metade do trabalho, né? A outra metade é sair para vender ele para as pessoas. E isso realmente me marcou, porque é perfeito. É a mesma coisa na publicação. Como autor, né? Exatamente. E tem tantos autores por aí que passam, 2 anos escrevendo o livro e aí falam: eu vou postar no Twitter, mas por que eu tenho que fazer alguma coisa? Por que eu deveria fazer? Então, a minha abordagem, especialmente dessa vez, é que isso faz parte do trabalho. Mesmo com a Sutil Art, eu reclamava um pouco, eu pensava: poxa, eu tô fazendo todos esses podcasts, o que diabos a minha editora tá fazendo? O que é The School of Greatness, né? Quem é esse cara? Meu Deus. Mas agora você tá fazendo essa turnê, né? Eu tô fazendo essa turnê, A minha atitude mudou completamente. É como se eu fizesse isso como parte do trabalho. É pra isso que estão me pagando. Então, sabe, eu voei até Los Angeles, paguei tudo do meu próprio bolso, porque eu tô participando de 7 podcasts e programas do YouTube por conta própria. Eu não tô pedindo nada, não tô esperando por mais atenção. Não, isso aqui eu não tô... É a minha obrigação, isso faz parte do meu trabalho. Felizmente você tem muitas economias, né? Pode pagar a viagem pra cá. Eu posso fazer algumas viagens pra Los Angeles. Eu vi ele falar sobre isso antes e... Ele é conhecido por ser uma das pessoas que fica mais tempo no tapete vermelho. É como se ele e Tom Cruise tivessem duelos pra ver quem poderia ficar mais tempo pra assinar mais autógrafos, tirar mais fotos. E ele sempre perdia, eu acho, pra Tom Cruise ou algo assim. Ele ficaria por lá por 24 horas tirando fotos até ver o Will Smith sair. Isso é legal, é uma grande lição. Que outra lição você aprendeu com ele até agora? Porque você passou umas 30 horas com ele, né? Eu fiz algumas viagens com ele. Tem muitas pequenas coisas da vida. Sabe, ele me disse que foi engraçado porque esse outono, quando eu tava terminando o meu livro que vai sair semana que vem, quando eu tava terminando Tudo Está Fudido, eu me deixei... Pera, deixa eu voltar um pouquinho. Então, nesse outono, naquele estilo típico do Will, eu recebi um e-mail do nada do empresário dele dizendo: "Ei, quer fazer uma viagem com o Will na próxima semana?" E eu falei, lógico, pra onde a gente vai? E ele falou: Índia e depois Dubai. E, ele vai correr em carro de Fórmula 1. E eu fiquei meu Deus, ok, eu tô dentro, certo? Então, foram 5 dias de aviso e eu acabei uma viagem de 2 semanas com o Will pra Índia e Dubai. E eu tô fazendo o livro do Will, ao mesmo tempo fazendo o meu, terminando, e fazendo um projeto pra Audible. Eu tô fazendo um Audible original. E eu tô administrando um site com, 2 milhões de leitores e no meio da Índia com o Will Smith. Então, tô confuso, desregulado e... Então, tiveram alguns meses durante esse outono que eu realmente
eu tava provavelmente mais estressado do que quando eu comecei o meu negócio. E, sabe, sem dormir, com uma ansiedade constante, trabalhando em horas absurdas e... Então, eu tô nessa enorme bola de estresse, eu entro no avião, e aí no meio da Índia... Jatinho particular? Sim, bem, uma vez que você chega lá, são jatos particulares, então eu tô sentado no jato do Will... Tô estressado no jato com o Will, meu Deus, minha vida é tão difícil, meu Deus do céu. Mas eu tô ali sentado com o Will e a gente tava falando sobre a carreira dele nos anos 90. Ele filmava um Maluco no Pedaço durante a semana, voava pra algum lugar pra fazer alguma coisa promocional nos fins de semana, e então durante as pausas entre as temporadas ele filmava o seu próprio filme. Quer dizer, então ele basicamente estava trabalhando 7 dias por semana e estava gravando música também, no estilo Big Willie, aquela trilha sonora de MIB Homens de Preto e todas essas coisas. Então eu perguntei a ele, eu contei a situação em que eu tava, né, e perguntei... Tipo, eu perguntei porque eu achava que eu tava num momento parecido, assim, com essas coisas do audiolivro e as coisas todas acontecendo na minha vida, então eu meio que comparei e falei pra ele, cara, como diabos você faz isso? E ele só deu uma risada e falou, sabe qual é o truque? E eu falei, qual? E ele falou, o que você faz é simplesmente pegar mais do que você pode mastigar. E ele disse, concorde em fazer mais do que você acha possível. Então simplesmente vai lá e faz. E parece tão simples, mas foi um daqueles momentos em que uma chave virou na minha cabeça e eu pensei, nossa, isso é incrível. Porque todos nós sabemos que somos capazes de fazer muito mais do que realmente a gente faz, mas a única maneira de realmente explorar isso é só se comprometer com coisa demais. Apenas se comprometa além do que você acha poder lidar e então você vai encontrar um jeito e só pega mais do que você pode mastigar e começa a mastigar. Provavelmente você também elimina muito do tempo livre que é desperdiçado, né? Você não tá jogando videogame 3 horas por dia, não tá assistindo TV, você tá focado ali. Sim, e é puramente por necessidade. É puro. Nessa viagem à Índia, eu acordava desregulado, né, com horário, mas eu acordava às 4 da manhã e eu escrevia meu livro por 6 horas antes de me encontrar. E depois passava a tarde com ele. E quando eu voltava pro hotel, à noite, a minha equipe nos Estados Unidos estava acordando, então eu me comunicava com eles, falava sobre o site e depois ia dormir. Então eu acordava às 4, escrevia meu livro por 6 horas, encontrava o Will, trabalhava com ele por algumas horas, voltava pro hotel, me comunicava com a minha equipe. E eu fiz isso durante a viagem toda. E se você me perguntasse se eu era capaz de fazer isso há 2 anos atrás, eu teria dito, você tá louco? Com certeza não, cara. O que você tá falando? Isso é doido. Mas quando eu vejo ele fazendo isso, ele filma todo dia e depois ele volta pra casa e se reúne com a sua equipe de mídia social. E ele planeja vídeos pra aquele mês até tipo 10 horas. E aí ele vai dormir e acorda às 5 pra fazer exercício. Então, tipo, ele tem feito isso. O cara tá fazendo isso há 30 anos. Uma máquina. Há 30 anos. E alguém que tá ouvindo pode dizer, bem, não parece uma vida muito equilibrada, vai gerar sobrecarga, esgotamento, estresse. Vai arruinar tudo pra mim. Vai deixar tudo ruim pra mim. Eu acho que esse é um ponto realmente válido, porque bom, eu já tive períodos na minha vida em que eu trabalhei por horas insanas, 16 horas por dia, e é simplesmente exaustivo, é estressante e tudo mais. Na minha vida meio que desmorona. Enquanto que com ele, de alguma forma ele faz isso com graça. E ele tem família, é casado. E ele me disse... Ele falou uma coisa muito legal. E é engraçado, porque é um conselho que você ouve muito. A forma que ele colocou foi muito poderosa. Porque quando você ouve as pessoas falarem sobre delegação, ou tipo, você deve contratar alguém que seja bom nas coisas que você não é bom, e aí, tipo, você contrata alguém pra te ajudar. E ele falou a mesma coisa, mas ele falou sobre isso de uma maneira moral. Basicamente falando que se eu tô fazendo uma coisa, tipo, eu sou muito bom em algumas coisas. Se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, eu tô sendo antiético. Tipo, é uma coisa... É como prejudicar o mundo, essencialmente. Exatamente, né? Ele tá privando o mundo daquilo que ele é bom. Então, se eu não tô contratando alguém
que é excelente naquilo em que eu sou ruim, eu tô fazendo um desserviço ao mundo. Porque eles não vão estar fazendo a melhor coisa que eles sabem. Isso é poderoso. Então eu fiquei tipo, caraca. Sim, você tá certo. É poderoso, Beleza, você tá certo. Caramba. Qual você acha que é o maior desafio dele? Nossa Sendo uma Senhora. superestrela que todo mundo ama, que tem oportunidades de sobra, qual você vê como sua maior luta ou maneira dele chegar no próximo nível? Vendo de fora, óbvio. Bom, eu acho que o desafio pra ele, ultimamente, Isso se relaciona muito com o que a gente estava falando no meu último livro. Sua maior luta nos últimos 10 anos tem sido redefinir o que é o próximo nível. Se reinventar. Porque por anos e anos era sempre um filme maior, o próximo filme. E ele chegou a um ponto em que ele pensou, preciso mudar de alguma forma a minha métrica do que é o próximo nível. E é assim que os livros surgiram. É por isso que a gente está escrevendo um livro. Porque ele quer compartilhar esse processo de... olha, eu saí, eu conquistei o mundo, eu alcancei todas essas coisas, mas no final do dia, essas foram as minhas lutas e como eu tive que reorientar a minha vida dessa forma e a minha vida nos últimos anos. Então, vai ser um livro incrível, vai ser um livro bem legal, vai contar toda a vida dele, vai contar todos os detalhes minuciosos que ele nunca falou antes e realmente... E também sobre como toda a sua filosofia e a mentalidade dele mudaram totalmente nos últimos 6 ou 7 anos. Se você pudesse dar a ele um conselho, qual seria? Que melhoraria a sua vida, se ele chegasse e dissesse pra você assim, tipo, Mark, me dá um conselho que você acha que eu preciso. Você me viu no último ano, você viu minha equipe, meu processo de delegação, meus voos, me viu até tarde da noite. Você me viu me divertir muito, conquistar o mundo. Qual conselho você teria para ele chegar no próximo nível? Eu não sei, cara. Eu vou ter que passar essa. Nenhum conselho. Você vai ter que esperar. Vamos pelo esperar. livro. Esperar pelo livro. Não é nem que eu não tenha nada a dizer, mas eu acho que é algo pessoal o suficiente e o livro ainda não foi lançado. Claro. E eu prefiro Quando guardar. o livro estiver disponível, a gente vai ver o conselho também. Esse livro está tudo ferrado, uma abordagem contra-intuitiva à esperança. Para quem é realmente? Quem precisa disso agora e por que eles devem comprar? Então, as pessoas para as quais eu escrevi o livro são duas coisas que estão acontecendo na nossa cultura hoje. Uma é o que a gente mencionou, o aumento da depressão, ansiedade, suicídio, overdose de drogas, todas essas coisas estão aumentando. E a abordagem que a gente tem na nossa cultura a abordagem que a gente tem para essas questões é simplesmente medicá-las ou, ver um terapeuta em algum lugar. A gente não quer lidar com isso, a gente não fala sobre isso. E não apenas a depressão em si, mas por que essas coisas estão se tornando mais prevalentes? O que tem na nossa cultura e a tecnologia, a mídia social, são questões políticas, o que está acontecendo que está causando todas essas coisas demográficas. Então, e a segunda coisa é por que todos nós temos a sensação de que o mundo está indo para o inferno aos pouquinhos, mesmo que ele não esteja. Então, tanto eu quanto você precisamos estar ali nas redes sociais, e eu sei o quanto você entra e vê as mesmas coisas que todo mundo vê. Alguns dias eu entro no Twitter e eu penso, meu Deus, maldito apocalipse que está acontecendo sobre nós. A gente não tem o que fazer. E as pessoas, elas estão surtando por isso ou aquilo, e elas brigam e discutem, tentam difamar uns aos outros, ou arruinar as reputações, e como se aquilo fosse muito importante, e aí no dia seguinte já é outra coisa. Então, é um livro também sobre uma reflexão de como realmente, o que há na maneira como a gente está recebendo informações que causa essas percepções, o que há na internet e na tecnologia que totalmente mudou nosso relacionamento com a nossa cultura a ponto de a gente ter sempre a sensação de que está num confronto. E eu acho que um componente... Todo mundo gosta de
culpar a mídia, né? Culpar por tudo, todo mundo, as redes sociais e o Facebook, ou o Trump, o que quer que seja, qualquer coisa. Então, eu acho que há algo subjacente a todos eles, há algo mais fundamental. Eu acho que são todos os efeitos de uma causa um pouco mais singular. Então tipo, é um assunto profundo e a minha meta é talvez com isso poder só ajudar as pessoas a segurar a onda. Relaxar um pouco, encontrar relaxar, então. uma perspectiva também, né? Encontrar perspectiva, porque eu realmente eu acredito que a única maneira da gente superar isso é realmente compreendendo como que o nosso relacionamento com essas tecnologias nos afeta emocionalmente. E não é culpa de ninguém. Nossos cérebros só evoluem de uma certa maneira e essas tecnologias reagem e causam reações das quais nem mesmo a gente está ciente. Recentemente eu entrevistei Cal Newport, que escreve sobre trabalho profundo e minimalismo digital também. Ele não tá nas redes sociais de jeito nenhum. Sim. A tese dele é que as redes sociais essencialmente arruinam a gente, a natureza viciante que as redes sociais têm mantém a gente preso em sentimentos de ansiedade, estresse, comparação, sobrecarga. E é difícil realizar um trabalho significativo e gratificante em nossas vidas quando a gente está constantemente preso a esse ciclo de se sentir. Sim, com certeza. E uma coisa sobre a qual eu falo também no livro é que eu realmente acho que a tecnologia, por mais incrível que ela seja, ela foi desenvolvida para se aproveitar das nossas falhas psicológicas e ao invés de compensá-las. Sabe? Então é como se o nosso cérebro simplesmente não conseguisse. A gente fosse racional e a gente tem esses vieses e preconceitos e ao invés de desenvolver tecnologias que nos ajudem a superar essas falhas todas, a tecnologia se aproveita delas porque isso torna mais lucrativo. Então é uma análise de como isso acontece, por que isso acontece, como a gente pode se proteger e permanecer mais equilibrados. Poderoso, cara. O livro que vocês podem comprar agora é tudo sobre esperança. Se você precisar de esperança na sua vida, esse é um livro sobre isso. Então, tempos empolgantes, cara. A gente tem muita coisa acontecendo agora. É realmente legal ouvir suas histórias. E eu tô muito feliz sobre esse livro, os resultados que você vai sentir daqui a 6 meses e daqui a 1 ano no seu projeto com o Smith e tudo mais que você tem pra lançar depois disso. Eu tô animado pra ouvir. 2 perguntas finais. Antes de fazer essas perguntas, eu vou te agradecer novamente, Mark, por se mostrar muito presente, porque algumas pessoas, quando chegam no topo, podem simplesmente parar, relaxar e ficar jogando Zelda por 5 anos. Então você fez isso por um tempo, mas agora está se mostrando de uma maneira maior e está se desafiando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, em tudo também para ir além de onde você está agora de uma maneira diferente. Sim. Talvez não seja atingir a mesma medida de sucesso, mas ir mais fundo nisso, né? Talvez tentar algo diferente que fique legal pra você. E realmente reconheço você, cara, porque é muito fácil dizer, vou aproveitar isso pelos próximos 5 anos. E eu quero ter certeza de que a audiência saiba que Zelda é um jogo incrível. Eu não tô criticando... É desafiador. Eu não tô criticando Zelda, mas sim ficar naquele sofá, né, cara? E novamente, isso é meio que o que inspirou o novo livro, a minha grande descoberta, depois de A Sutil Arte de Desligar o Foda-se, é que eu não sou feliz sem um desafio na minha vida. Quando você remove todos os desafios, eu desmorono. Eu acho que a maioria da gente não é feliz sem um desafio. Se a gente ficar sentado numa praia todo dia, fica cansativo, fica chato. Quer dizer, claro, talvez seja bom por alguns meses se você trabalhou muito a vida inteira, mas a gente encontra a realização no serviço aos outros e nos desafios que a gente enfrenta e supera também. A gente não fica apenas feliz por estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, de boa. E é engraçado porque você tem que aprender essa lição repetidamente. O nosso cérebro, ele continua enganando a gente. É tipo, uau, sim, é verdade, mas se você fizer essa única coisa, então será ótimo. Mas nunca acaba, então nunca vai acabar. Eu acho importante garantir que você dê um tempo para o seu corpo e sua mente descansarem e se recuperarem e ficar numa praia por 1 semana ou 2, seja lá o que você quiser, para refletir, ter essa temporada de descanso e de lazer, mas não deve ser a norma, não deve acontecer todo dia.
Essa aqui é as 3 verdades, você respondeu isso da última vez, mas eu quero ver se você tem respostas diferentes, eu não tenho certeza de quais foram suas respostas. Então, 1 ano e meio se passou e você fez muita coisa nova, você aprendeu muita coisa na vida. Imagine que é seu último dia na Terra, pode ser daqui a 100 anos, e você conquistou tudo. Você escolhe o dia e você se reinventa cada ano, você teve uma vida incrível, mas esse é o seu último dia na Terra e você tem que partir. Todo o seu trabalho tem que ir com você, então ninguém vai ter acesso ao que você escreveu, mas você pode deixar às pessoas uma mensagem, 3 coisas que você sabe que são verdades com base em tudo que você já experimentou. Isso seria o que as pessoas teriam para se lembrar de ti. 3 lições ou 3 verdades por Mark Manson. Caramba! O que você diria serem? Eu vou olhar para trás para ver se você respondeu igual. Ai, você sempre... Caraca, você sempre joga as questões mais filosóficas e difíceis, como se estivesse dizendo, e aí, o que você quer pra almoçar? Com base no que está por vir para você agora, com base no que você aprendeu e... Eu vou dizer 3 verdades que são mais relevantes pra mim hoje, e eu aprendi recentemente, ou intensamente recentemente. E uma delas é definitivamente aquela que eu preciso de um pouco de estresse na minha vida. Sabe? Pra ser feliz. Engraçado porque em 2017 eu fiz algumas coisas, mas a maior parte do tempo eu fiquei sentado e ganhei muito dinheiro. E em 2018 eu tava trabalhando estressado demais, e se eu tivesse que reviver um desses 2 anos, eu escolheria 2018. Sem dúvida. Faria tudo de novo. E isso foi uma grande descoberta, de que por algum motivo, ou sei lá, um pouco de estresse e ansiedade me faz feliz. Me faz sentir bem. E a segunda seria... De novo, isso pode ser relevante apenas porque a gente acabou de falar sobre isso. E eu diria que não há um ponto final real para tudo isso. Não há um objetivo único em que você vai dizer, beleza, ótima carreira. Acabei tudo. É isso, acabou. Fiz tudo. Provavelmente é a mesma coisa com filhos ou família. A maneira como a gente é construído psicologicamente é tal que a gente está sempre levemente insatisfeito. E isso é intencional e é isso que criou a civilização no mundo. Eu acho que é importante ter isso em mente e ser realista sobre essa parada, sabe? Não se iluda pensando que se você tivesse apenas essa coisa, se você pudesse viver em uma ilha, ou se pudesse apenas ter esse carro, tudo seria maravilhoso. Não é. Terceira verdade. Meu Deus, isso é tão difícil, cara. É por isso que eu escrevo livros. Eu sei, porque aí eu posso pensar por 250 páginas. E aí eu explico. Terceira verdade. Eu acho que, em última análise, o que mais importa são as pessoas, as conexões que você estabelece. E o quão conectado você se sente com os outros. Então, qualquer tipo de análise que você faça em sua cabeça, em termos de tomada de decisão, acho que as pessoas tendem a subestimar as conexões humanas, a superestimar o sucesso material e grandes números e coisas do tipo. Então, sempre que você estiver fazendo uma análise, aumenta um pouco os números de conexões humanas e diminui um pouco o valor material. Eu tenho certeza que a sua análise vai ser melhor. Legal, cara. Eu gostei. Eu vou com essa. Gostei. Tem um novo livro chegando agora, vocês podem comprar agora. Tá tudo fodido. Compre pra você, pros seus amigos. Vem me ver na turnê. Vão ver na turnê, markmanson.net. Tem todos os eventos, eu presumo, né? Sim. Os livros, tudo que você quer dizer. Os artigos, muitos artigos incríveis. Você tá mais nas redes sociais agora. Antes você não tava muito, né? Postava uma vez a cada 3 meses, então agora você tá mais nas redes sociais, o que é muito legal. Então, se fixem de compartilhar, marcar quando vocês comprarem um livro, pra saber que vocês estão lendo. Alguma coisa além disso? Eu acho Pergunta que é isso. final, então, né? Qual a sua definição de grandeza? Não. Vamos ver se mudou alguma coisa. Minha definição de grandeza.
Eu acho que é simplesmente... É só se dedicar 100% ao que quer que seja que você valoriza. Se realmente importa, não deixa nada de lado. Se você quer ser a melhor mãe, ou o melhor professor, o melhor cortador de grama, ou sei lá, qualquer coisa, cara, o que quer que você esteja fazendo, se é isso que você está fazendo e você está se dedicando plenamente, coloca tudo nisso e melhora constantemente. E é isso que importa. Mark Manson, meu amigo, te agradeço, cara. Tamo junto. Não, eu sou uma caixa de cereais, certo? Eu sou o Coelho Trix ou o que for. Agora você vai às compras. Eu não estou olhando para você, eu estou olhando para baixo. O coelho está olhando para baixo? Sim, o coelho está crianças. olhando para baixo. Porque a criança é o consumidor. Não o adulto. Não, a criança vai dizer, eu tô aqui, mãe, compra isso pra mim.